Nessa quinta-feira, nós vamos ter a conclusão das oitavas de final da Europa e da Conference League, assim como na Liga dos Campeões, onde todos os times das quartas de final já foram definidos. A gente vai ter essa definição nessa quinta da Conference e da Europa League. Tem muito jogo legal, tem muito jogo que já está praticamente resolvido por conta do jogo de ida, como é o caso do jogo do Liverpool. Tem uma situação também muito bem encaminhada no jogo do Brighton com a Roma. Tem outros jogos que já estão praticamente resolvidos, mas eu vou tentar passar pela maioria deles para a gente poder, pelo menos, entender se existe alguma oportunidade ali ainda ou não, para ignorar ou para fixar a nossa atenção. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 14 de março. Começamos o nosso planejamento nessa quinta-feira no jogo da Conference League entre Fiorentina e Maccabi Haifa. No jogo de ida, para quem acompanhou o planejamento de trabalho da quinta passada, eu olhei para essa cotação da Fiorentina na ida, né? Que esse jogo aconteceu no estádio neutro, não foi em Israel. Aconteceu na Hungria, né, em Budapeste. E a cotação da Fiorentina fora de casa era 1,60 e alguma coisa, não sei se era 1,65. E eu me assustei com a cotação, porque o Haifa não é uma equipe boba. Muito pelo contrário, uma equipe de Israel muito forte. Mas talvez pelo fato de estar jogando no estádio neutro, né, por conta da situação lá em Israel, acredito que seja isso, não sei se teve outra situação, a cotação da Fiorentina era muito baixa, a confiança do mercado era muito grande. A Fiore venceu o jogo? Venceu. Mas vamos entender a história do jogo. A Fiore saiu na frente, o Haifa esteve na frente do placar por duas situações, o Haifa virou o jogo. Se eu não me engano, o Haifa chegou a virar para 2-1, tomou um empate e depois foi para 3-2, ou seja, esteve na frente duas vezes. E a Fiorentina conseguiu uma reviravolta no último lance do jogo praticamente, por conta de um cartão vermelho. Claro, o cartão vermelho influenciou e impulsionou a Fiorentina, por conta de um cartão vermelho que o Maccabi Haifa tomou ali por volta dos 85 minutos. E aí a Fiore conseguiu o seu gol no último lance. Como o futebol, ele é engraçado, né? Alguns dias depois, a Fiorentina jogou com a Roma, dentro de casa, na Toscana, e tomou um empate no último lance do jogo, contra a Roma numa situação de bola parada. Mas o que a gente tem que pensar? Aquela cotação que foi levada em pauta pelo mercado, ela não foi fácil. Ela não foi uma cotação justa para o jogo que foi. Mesmo fora de casa, entre aspas, o Haifa jogava no estádio neutro, o Haifa esteve à frente do placar duas vezes, se mostrou um time muito agressivo. Tem fragilidade defensiva? Tem, óbvio. Mas não era uma cotação para a Fiorentina estar a 1,60, né? Não era um jogo para a Fiorentina ter esse tipo de odd. E aí o mercado, teoricamente, errou, né? Na minha opinião. Nesse jogo da volta, eu pensei, até cheguei a comentar com vocês, imagina quanto é que vai estar o jogo da volta, se a Fiorentina na ida fora de casa está 1,60 e poucos, e na volta tá aí a resposta, 1,30. O mercado confia muito na Fiore. Realmente é um time muito forte. Para quem viu o jogo contra a Roma, sabe, Fiorentina é um time muito forte. Talvez uma das equipes que mais marca de cabeça de bola aérea na competição da Série A italiana. Talvez ali no cenário europeu também é uma equipe que se destaca nesse fundamento. E o Haifa vai ter muito trabalho, porque o Maccabi Haifa vem com desvantagem, vai jogar fora de casa, vai precisar reverter um placar negativo e vai dar espaço para a Fiorentina. Tudo isso a gente já sabe. Então eu prefiro não olhar para o mercado de resultados, porque a Fiore não precisa vencer para se classificar, tende a jogar no erro do adversário e de novo é uma cotação muito esmagada. Eu prefiro, sinceramente, não trabalhar no mercado de resultados. Eu venho para esse jogo para trabalhar no mercado de gols, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as estatísticas. Antes disso, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, que ajuda demais da conta para o YouTube divulgar para novas pessoas, e fazer um convite para você que não é inscrito no canal, para você se inscrever por aqui. Todos os dias a gente está fazendo o nosso planejamento. Desde o início do ano passado, eu tomei essa iniciativa de gravar esse planejamento todos os dias. Antes não era todo dia. E é o meu planejamento pessoal. Esse é o planejamento que eu estou fazendo para trabalhar. Eu não desligo a câmera aqui e vou fazer um novo planejamento só para mim. Não, esse é o meu planejamento no dia a dia. A única diferença é que eu ligo a câmera para a gente fazer junto, né? Então, eu não trabalho todos os dias, obviamente. Tem dias que eu não tenho jogos para trabalhar, não se encaixam na minha metodologia, mas aí nesses jogos eu compenso vindo aqui para comentar sobre eles, para tentar ajudar algumas pessoas, obviamente, com a minha opinião sobre o que eu conheço das equipes e tudo mais. No dia que eu vou trabalhar e que eu não tenho tanta informação sobre as equipes, eu utilizo a informação de vocês nos comentários. Então, fica o convite para você participar também aqui, me ajudando outras pessoas. A gente sempre vai se ajudando, é uma comunidade muito legal aqui nos comentários. Tem muita gente muito boa no que faz e é um espaço muito legal, muito respeitoso, tá? Então fica o convite para você se inscrever se você não é inscrito ainda. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre estatística. A Fiorentina vem dentro de casa de um empate contra a Roma, vocês conseguem ver ali, 2 vitórias antes, uma derrota mais um empate e 3 vitórias. 5 vitórias nos últimos 8 jogos em casa. O Haifa perdeu 2 jogos fora de casa nos últimos 8 jogos. É o terceiro melhor visitante do seu campeonato e é o segundo
time da competição. Se eu não me engano, o Tel Aviv é o líder da competição. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo, tá? O time da Fiori saiu menos na frente do placar do que o Haifa, nível de enfrentamento diferente, obviamente, mas o Haifa mostra um pouco de iniciativa. A Fiori marcou menos gols do que o Haifa e sofreu gol com mais frequência, né? Então, nós temos aqui praticamente um jogo parelho. A Fiorentina é o 7º melhor mandante da Itália e está em 8º no geral. O primeiro tempo da Fiorentina e do Haifa. O Haifa tem mais vitórias, menos derrotas, não teve nenhuma derrota no primeiro tempo, mais gols marcados e praticamente o mesmo número de gols sofridos. De novo, vamos ter em mente que isso daqui é um nível de enfrentamento diferente. Eu estou comparando aqui o desempenho do Haifa na Liga de Israel com o desempenho da Fiorentina na Série A italiana, tá? Mas ainda assim, é um desempenho muito bom do Maccabi Haifa. No segundo tempo, a gente consegue identificar uma queda ofensiva no Haifa. É um time que marca menos gols, passa a sofrer um gol a mais, nada de muito relevante, mas tem menos vitórias e mais derrotas, né? Saiu de 0% de derrota para 23%. A Fiorentina assume o maior número de vitórias, mantém o mesmo número de gols marcados, mas dessa vez passa na frente do Haifa, e o número de gols sofridos também fica muito parecido. São duas equipes muito boas de bola aérea, mas eu tenho que levar em consideração esse excelente desempenho da Fiori, então é provável que o Haifa sofra aqui com as bolas aéreas da Fiorentina. Não estou dizendo que vai sofrer gols, mas as situações de bola aérea provavelmente vão criar muito perigo para a Fiori. Só que o Haifa não fica tanto atrás, e a Fiorentina tem sofrido nesse fundamento. Por exemplo, o gol de empate agora da Roma não foi um gol que veio de cabeça, mas um jogador ajeitou de cabeça para uma finalização, e essa finalização veio numa jogada de escanteio. Então é bom tomar um pouco de cuidado sim, porque a Fiorentina é boa ofensivamente, mas tem os seus vacilos defensivos, tá? Nos momentos dos gols, a Fiorentina marca bastante no meio do primeiro tempo e no final do jogo, e sofre praticamente de maneira igual, né? Nada muito relevante aqui. O time do Haifa marca muito no final do primeiro tempo. Curioso, né? 33% dos gols marcados ali no finalzinho do primeiro tempo. E é o momento também onde a equipe sofre mais gols. O resto é bem distribuído. Vamos tomar um pouco de cuidado aqui para quem trabalha no mercado de escanteios. Eu não sou nenhum especialista, tá? Mas geralmente quando a gente olha uma cotação de 1,30, a gente pensa, opa, é uma equipe que vai ter bastante escanteio, porque é uma equipe favorita. A Fiori não costuma ter mais escanteios que o adversário em sua casa, não muito mais, né? Teve algumas situações, mas o Haifa é um time que tem esse número bem elevado, e lembrando, a necessidade está do lado do Haifa, pelo menos no início do jogo. Pode ser que o cenário mude, pode ser que o Haifa saia na frente e a Fiorentina tenha que começar a pressionar mais alto, tá? Mas por enquanto é bom tomar um pouco de cuidado. Os principais jogadores da Fiorentina, o Giacomo Bonaventura, Lucas Martinez, quarta, goleador aqui, Nicolas Gonzalez, Lucas Beltrán, o Andrea Belotti, que saiu da Roma recentemente. Eu gosto muito do Belotti, muito. Ele tem um posicionamento dentro da área muito participativo, faz um bom pivô, consegue penetrar linhas ali em relação a passes entre linhas. E para a equipe da Fiorentina, que joga muito pautado na bola aérea, é um jogador que na maioria das vezes amortece essa bola para alguém finalizar. Foi assim o segundo gol da Fiori, tá? Então é um jogador para ficar de olho. Não sei se ele está disponível para jogar na Conference, porque pode ser que ele já tenha jogado pela Roma, então não sei se ele está impedido ali de jogar pela equipe da Fiorentina. Do lado do Haifa, nós temos aqui o Pierrot, acho que é assim que se fala, com 14 gols marcados, e o Dejan David, com 11 gols marcados, são os principais jogadores. Tem o Lior Rafaelov, também com 7 gols e 6 assistências. Acho que é assim que se fala, tá bom? Se você é um trader por aqui, eu não pretendo trabalhar nada a favor da Fiorentina, porque eu não tô vendo nesse jogo um Haifa chegando e jogando a toalha, simplesmente aceitando uma eliminação só porque tá um gol atrás do placar. Então é provável que o Haifa venha pra luta. Se ele vem pra luta e a Fiorentina der mole, o Haifa pode aproveitar sim para fazer gol aqui. O que pesa nessa situação é, como a necessidade é do Haifa, a exposição maior tende a ser do Haifa. E como a exposição maior, com a necessidade maior, você tende a errar mais. E a Fiorentina provavelmente vem preparada para jogar no erro do adversário. Então a gente tem nesse jogo aquele tipo de situação que é o seguinte: não é porque a gente discorda da cotação de 1,30 da Fiori que você, trader, vai trabalhar lei ao favorito. Porque se você vai trabalhar lei ao favorito, o seu risco de tomar um gol contra a posição é muito grande. Porque a necessidade e a agressividade tende a ser do Haifa, e ali é que mora o perigo, porque os erros costumam aparecer nesse tipo de nervosismo. A gente sabe muito bem como funciona. Então eu prefiro trabalhar o mercado de gols. É um cenário que deve estar com gols esmagados? Sim, porque nós temos um favorito em campo.
Então o 2,5, por exemplo, está 1,57, que é uma odd ruim. Mas sinceramente é esse cenário aqui que eu vejo para o jogo. Um Haifa se expondo, à medida que se expõe a Fiore chega com mais perigo. Se por acaso o Haifa passa na frente da eliminatória, a Fiore pode usar a bola aérea. E obviamente se a Fiore estiver perdendo por 2 gols de diferença, também vai dar espaço para o Haifa. Mas a tendência por aqui é que toda hora que o Haifa se exponha de maneira errada, causando ali algum erro de posicionamento tático, a Fiorentina puna a equipe do Haifa. E à medida que a Fiorentina fizer o primeiro gol, a exposição do Haifa tende a aumentar, por isso que eu gosto muito desse 2,5. E num cenário como esse, onde o Haifa provavelmente tende a se expor com muita vontade, eu não duvido que o ambas marcam aconteça de novo. E essa cotação do ambas marcam é boa. Sinceramente, eu acho ela boa. Tá? O Haifa marcou 3 gols na Fiore no jogo de ida e nem estava em casa. Era um jogo neutro. Então, eu não acho a defesa da Fiorentina assim um supra-sumo. Eu acho que a Fiore até pode se classificar e tende a se classificar, mas eu gosto desse ambas marcam e desse 2,5. Se for trabalhar o mercado de gols, claro, o jogo desempatado, ele é melhor, tá? Então a Fiorentina na frente do placar talvez seja o melhor dos resultados aqui momentâneos para a gente trabalhar o mercado de over goals. O segundo jogo do dia que eu quero me atentar, já vamos para a Europa League às 17 horas, a Atalanta enfrenta o Sporting. Qual que é a nossa condição de trabalho por aqui? Pelo menos é a minha. Qual é a escalação que o Sporting vai levar? No jogo de ida, o Sporting optou por um time alternativo. E, obviamente, isso fez com que a Atalanta tivesse um pouco mais de vantagem. Sinceramente, eu achei que a Atalanta poderia ter saído com um resultado um pouco melhor da casa do Sporting. Afinal de contas, o jogo terminou 1-1. Mais um 1-1, né? Porque já tinha rolado 1-1 no confronto entre eles. Para quem não lembra, Sport e Atalanta ficou no mesmo grupo. Aqui, ó. Ficaram no mesmo grupo da Europa League. A Atalanta passou em primeiro, o Sporting passou em segundo. O Sporting teve que fazer um playoff com uma equipe que veio da Champions, que foi o Young Boys. Deu um cacete no Young Boys lá na casa do Young Boys e depois, se não me engano, no jogo da volta, empatou e se classificou. E nesse jogo da volta, o Sporting escolheu que não iria colocar os titulares em campo. Ou queria rodar um pouco dos titulares, né? Essa escolha vem devido ao quê? O Sporting está há muito tempo sem ganhar a Liga de Portugal e o foco do Sporting é ganhar a Liga. Não é à toa que o Sporting já se distanciou um pouquinho do Benfica e tem um jogo a menos, se eu não me engano. Então o foco do Sporting é esse. Mas, como o jogo de ida, o Sporting não foi eliminado, teoricamente, né? Não tomou uma goleada da Atalanta, até porque o time alternativo do Sporting não é um time ruim, obviamente. O Sporting ele vem com chance de se classificar. Até porque com 2 empates a gente pode ter aqui uma prorrogação e um penal, né? O que eu quero entender, e essa resposta só vai ser dada pra gente alguns minutos antes do jogo, se o Sporting vai levar o time titular dessa vez. Porque o time titular do Sporting é um time muito forte. Mesmo focado na Liga de Portugal esse ano, em vencer essa competição, se o Sporting colocar o time titular e focar nesse jogo contra a Atalanta, mesmo sendo muito difícil enfrentar a Atalanta em Bérgamo, o Sporting pode complicar a vida da Atalanta. Eu até coloquei a Atalanta aqui, ó, nos favoritos que podem se complicar, desde que o Sporting leve a equipe titular. Se o Sporting coloca um time misto para enfrentar de novo a Atalanta, porém agora em Bérgamo, eu acho que o Sporting tende a se complicar, não a Atalanta, que jogar lá é muito difícil. Então, essa vai ser a minha questão. O Sporting vai levar o time titular ou não? Se ele não levar o time titular, vai ser interessante até pensar numa correção de preço do Sporting, se a Atalanta estiver muito bem e tudo mais. Agora, se for um time titular do Sporting, a cotação da Atalanta pode corrigir, a Atalanta pode se complicar e pode ser um jogo muito mais interessante, né? Vamos utilizar um pouquinho as estatísticas. A Atalanta em casa venceu 10 dos 14 jogos que fez na Série A italiana. Perdeu o último jogo, deixa eu ver para quem foi essa derrota da Atalanta. Foi pro Bolonha, de virada. Bolonha é uma equipe muito chata que vem complicando a vida de muita gente. Mas antes disso, foram 7 vitórias consecutivas em casa. Time muito forte. Saiu na frente em mais de 70% dos jogos, falha pouco em marcar, quase 60% das partidas não toma gol. O Sporting é o melhor time do Campeonato Português atualmente, o melhor visitante da competição, tem mais iniciativa, porém tem sofrido um pouco mais de gols. O número de gols marcados pelo Sporting é muito parecido com o da Atalanta, a média é até melhor porque o Sporting disputou menos jogos fora de casa do que a Atalanta. E olha que curioso, o time do Sporting precisa dar uma finalização e meia a menos no gol, certeira no gol, para marcar um gol. A Atalanta já precisa de uma a mais para marcar esse gol. Curioso, né? É um Sporting com um aproveitamento muito bom e muito por conta dos seus principais jogadores de ataque, que a gente vai falar sobre eles. O time do Sporting tem mais vitórias, menos derrota, praticamente o mesmo número de gols marcados e sofridos no primeiro tempo. Não dá para cravar uma superioridade do Sporting, é um primeiro tempo parelho. No segundo tempo, o Sporting passa a tomar mais gol, e isso diminui um pouco a sua força no geral, né?
vamos dizer assim, a sua competência. A Atalanta continua com uma defesa um pouco mais sólida, continua marcando bastante. É um segundo tempo, assim, levemente superior da Atalanta por conta desse problema defensivo do Sport. O número de gols marcados de cabeça e de escanteio das duas equipes são muito parecidos. Também são duas equipes que marcam praticamente na mesma intensidade de fora da área, tá? Os momentos dos gols também são muito parecidos. O Sport marca bastante no final do primeiro tempo e no final do segundo, a mesma coisa a Atalanta. E os gols sofridos também são praticamente iguais, final do primeiro tempo, final do segundo. Dos principais jogadores da Atalanta que a gente tem que ficar de olho, porque estão fazendo um excelente campeonato italiano, uma excelente Europa League e que provavelmente vão ajudar a Atalanta por aqui. Koopmeiners, holandês, excelente jogador, se eu não me engano ainda é o batedor de pênalti da equipe. O De Roon também, que era daquela época de uma Atalanta que a gente tem carinho, né, de alguns anos atrás. Charles De Catelieri, jovem jogador muito bom, excelente nas assistências, excelente nos gols. E o Ademola Lookman, da seleção da Nigéria, se eu não estou enganado. Pasalic também é um jogador ofensivo, muito bom. E o Gianluca Scamacca, que foi responsável pelo gol agora na casa do Sporting, no empate de 1-1. Do lado do Sporting, quem que eu queria que estivesse em campo? Victor Gyökeres, o sueco, principal jogador da equipe, hoje talvez o principal jogador do Campeonato Português, para gols, para finalização, presença de área, ataque nas linhas do adversário, é um jogadoraço. Muito provavelmente a gente vai ver um Gyökeres sendo vendido aí para um Liverpool, para um City, para um Barcelona, para uma equipe muito, muito poderosa financeiramente. Muito provavelmente. E os times de Portugal são muito bons em fazer negócio, né? Provavelmente compraram ali o Gyökeres baratinho, já deve ter valorizado pra cacete e quando vender vai fazer uma grana muito forte, porque o Gyökeres é um jogador muito bom. Pra mim, um dos principais atacantes no cenário europeu hoje, tá? Pedro Gonçalves, 10 assistências e 9 gols no Campeonato Português. Também é o segundo que eu gostaria de ver em campo. Esse aqui eu tenho um erro no lugar que eu pego, né? João Paulo Bezerra Maciel Júnior. E sabe quem é esse João Paulo Bezerra Maciel Júnior? É o Paulinho do Corinthians. Eles fizeram uma confusão nesse lugar que eu pego aqui, mas na verdade esse jogador aqui é o Paulinho do Sporting, tá? Eu vou mudar isso aqui para aparecer Paulinho e não João Paulo Bezerra Maciel Júnior. Teve uns portugueses que me puxaram a orelha, estão certos, obviamente, porque esse aqui, os dados estão certinhos, tá? É só o nome que tá errado. Não é o João Paulo Bezerra Maciel Júnior, é só o Paulinho, um dos principais jogadores do Sporting também. Na temporada, o Trincão também vem fazendo uma temporada muito boa. Isso é o que eu gostaria que tivesse em campo, mas eu não sei. Eu não sei se o Sport vai rodar elenco de novo. E você verifica isso, por favor, antes do jogo começar. Se o Sport entrar com um time misto, sem esses principais jogadores, dá pra pensar no trade em buscar alguma coisa contra o Sporting em momentos de aceleração da Atalanta. É o que eu pretendo fazer. Se o Sport estiver com o time titular, aí eu já não pretendo fazer isso, porque a chance da gente tomar um gol contra a posição é muito grande. E o Gyökeres provavelmente vai puxar um contra-ataque ali, se a Atalanta estiver no ataque, que a gente vai ficar de cabelo em pé. Então, é um jogo mais disputado e aí a Atalanta pode se complicar. Se você é um Panther por aqui, eu gosto do cenário de 2 gols. O jogo tá mais parelho, a cotação do over 1,5 tende a ser mais alta e eu pegaria essa cotação no live mais próximo de 2, tá? É o cenário que eu pegaria. Não puxaria muita corda por aqui e não entraria com o jogo 0-0. Ou eu pegaria o over 1,5 como over limite no final do jogo. Então, a Atalanta vencendo por 1-0, o Sport vencendo por 1-0. Depois do minuto 60, 65, essa cotação do over 1,5 mais próxima de 2, pode ser interessante buscar o over limite. Ou pensar no 2,5 se o jogo tiver 2-0 para um dos lados. Não pegaria o 2,5 num cenário de 1-1. Porque o cenário de 1-1 é quase igual ao cenário de 1-0. Ele tende a se arrastar. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1. Então é um jogo que está empatado. Não tem por que as equipes entrarem aqui de maneira desorganizada. A desorganização, a ansiedade, né, o erro tático muitas vezes vai acontecer no desespero. Então, com 1-0 para um lado ou para o outro, a gente tem necessidade, podemos ter desespero no final do jogo. Com 1-1 no placar de novo, aí não. Então, eu só trabalharia o 2,5 num jogo de 2-0, momentaneamente. Que aí a gente teria um desespero ainda maior. Então, ou o over 1,5 num jogo 1-0, ou o over 2,5 num jogo 2-0. É o que eu pretendo pensar no cenário de gols no segundo tempo. Tá bom? Se o Sporting for titular, a Atalanta pode se complicar por aqui. Às 5 horas na UEFA Europa League, nós temos o confronto da volta entre Brighton e Roma. O jogo de ida foi 4-0 para Roma no Estádio Olímpico na Itália. E a gente tem uma situação aqui que é muito complexa, né? Porque eu já vi muita gente fazendo isso e eu mesmo cometia esse... Não vou chamar de erro, né? Porque a gente não tá aqui para cagar a regra. Mas a gente já vinha com o viés de que se o time perdeu por um placar elástico no jogo de ida, obrigatoriamente ele iria vencer o jogo da volta.
E quando a gente faz esse tipo de análise mais rasa, a gente ignora completamente a desorganização tática. Porque quando uma equipe precisa tirar um gol de diferença, como é o caso do Haifa, por exemplo, contra a Fiorentina que a gente falou hoje, o Haifa precisa se expor? Precisa. Mas ele não precisa se expor de uma maneira estúpida. Ele não precisa sair correndo igual um louco assim que a bola rola. Porque ele precisa fazer apenas 1-0. Ou precisa ganhar por apenas um gol de diferença para igualar a eliminatória. No caso do Brighton, são 4 gols de diferença. Então a situação do Brighton vai exigir do time do Brighton uma necessidade, uma exposição, uma agressividade muito maior. E isso vai ceder espaço para a Roma. O que eu fazia antigamente era, se a Roma venceu por 4-0, a Roma não tem necessidade de vencer. E automaticamente eu já olhava para o lado do Brighton, somente para o Brighton, colocava um freio de burro na minha cara e olhava só para um time pensando, esse time vai vencer, porque o outro time não precisa vencer, não quer vencer, já está confortável, e esse time aqui ele vai para cima e vai vencer. Atenção, eu não estou aqui dizendo que o Brighton não deva vencer o jogo, ele é o favorito. E realmente, o que eu disse aqui sobre a Roma não precisar vencer é verdade, sobre a Roma poder estar confortável é verdade, sobre a pressão ser maior do lado do Brighton é verdade, e realmente o Brighton pode vencer esse jogo. Mas o que muitas vezes acontece é que no desespero a equipe acaba se complicando ainda mais. E eu, por vezes, no início, esquecia isso. No trade, principalmente, ao pensar que o Brighton, a 1,80, era a única oportunidade de trabalho, eu vinha para o jogo, verificava, estou fazendo um exemplo, né? Verificava que a Roma estava um pouco mais recuada e trabalhava contra a Roma de uma maneira completamente desleixada. Como que é desleixado? Eu entrava contra a Roma e cruzava o braço e duvidava que a Roma poderia me criar perigo. Porque a Roma já tinha vencido o primeiro jogo por um placar elástico e simplesmente ficava ali contra a Roma como se nada tivesse acontecido. Só que, por muitas vezes, lembrando, estou dando um exemplo, por muitas vezes a Roma iria me contra-atacar 2, 3, 4 vezes de maneira perigosa e poderia me fazer um gol contra a posição, como já aconteceu várias vezes. Então, o que eu estou chamando a atenção por aqui é para que a gente não olhe somente para o Brighton como um time que necessita da vitória e que tende a conquistar essa vitória de maneira fácil, mas que também perceba que dentro da necessidade do Brighton existe um risco, porque você tirar 2, 1, 3 até gols de diferença exige um nível de dificuldade e de exposição diferente, e você tirar 4 gols de diferença, você tem que fazer, assim, uma situação muito, muito agressiva. E, obviamente, todo bônus tem um ônus. Se o De Zerbi, que é um excelente treinador, coloca o time para frente para poder tirar 4 gols de diferença, muito provavelmente a Roma vai ter espaço para jogar nessa exposição. E hoje a gente está falando de uma Roma do De Rossi que é muito agressiva. Muito. E talvez uma das principais características da Roma do De Rossi seja o passe longo entre linhas. Você já deve ter visto o primeiro gol do Dybala contra o Brighton foi um lançamento lá de trás, perto da área da Roma, que a bola ultrapassou todo mundo, caiu no pé do Dybala, o Dybala driblou o goleiro e fez o primeiro gol. E provavelmente o Brighton, jogando com uma linha alta de grande exposição, porque precisa recuperar 4 gols, vai ceder espaço para a Roma ter esse tipo de contra-ataque. Então a minha intenção por aqui, e eu tô falando isso para entrar na minha cabeça também, tá? Porque eu cometo esse erro direto, ok? Eu tô falando isso para você, mas para que eu também assimile. O Brighton precisa da vitória, e só. Essa informação, legal. Agora eu preciso assimilar o seguinte, o Brighton não ganhou o jogo ainda, o Brighton ainda precisa fazer 4 gols, e essa exposição do Brighton vai oferecer espaço para a Roma. É essa informação que eu preciso, para que eu crie uma condição de entender o risco, para que eu não me posicione a favor do Brighton só pela falta de necessidade que eu julgo que a Roma tenha, só pela grande necessidade que eu julgo que o Brighton tem, e ignore o risco defensivo, ok? Eu prefiro pensar num cenário de gols, porque eu tenho o Brighton precisando marcar pelo menos 4, e eu tenho a Roma que provavelmente, não é certeza, porque nada é certeza no futebol, mas provavelmente tende a explorar essa exposição avantajada do Brighton para poder marcar gol também. Então o primeiro cenário que eu olharia, ambas marcam. Vamos ver quanto é que tá a odd do ambas marcam por aqui. 1,62. Não é uma cotação boa, mas ela pode melhorar. O Brighton pode passar ali os primeiros 25 minutos sem conseguir marcar. A Roma também. Essa cotação tende a melhorar. Esse é o primeiro cenário que eu olharia. Se você fosse um Panther por aqui, se eu fosse um Panther por aqui, eu olharia para esse cenário. Segundo cenário que eu pensaria, o over 2,5, que está na mesma cotação do ambas marcam, porque o Brighton, só o Brighton vai fazer 4. Mas nessa exposição ali, a Roma pode fazer 1 ou 2, ok? Cenário que eu não olharia. Eu não olharia para esse jogo somente para o resultado final. Porque eu não me surpreenderia se o Brighton empatasse ou perdesse esse jogo.
Ou de novo, se a gente tivesse aqui um jogo para 4 gols, mas que fosse 2-2. Sabe por quê? Porque mesmo que o Brighton esteja na frente, a necessidade do Brighton vai continuar a mesma e a Roma vai continuar tendo o mesmo espaço. Se o Brighton fizer o 2-0, a necessidade do Brighton vai continuar a mesma e a Roma vai continuar tendo o mesmo espaço. Se o Brighton fizer 3-0, o Brighton vai continuar precisando de gols e a Roma vai continuar tendo espaço. Então, 2, 3 gols do Brighton não mudam o cenário do jogo. Então eu tomaria muito cuidado com esse mercado de resultados. Eu prefiro, se fosse para elencar, eu prefiro um ambas, o 2,5, e depois pensaria no mercado de resultados. E de novo, não duvido que o Brighton possa se complicar. Porque se você tá perdendo de 4 e toma mais um gol, e precisa fazer 5, você não desmotiva? Cara, chega a ser, assim, frustrante. É claro que dentro de casa o Brighton vai fazer um caldeirão com a sua torcida, vai tentar, e pode reverter, tá? Não tô aqui dizendo que o Brighton não pode reverter esse placar, não. Pelo contrário, a gente sabe que futebol é maluco mesmo, a gente já viu várias vezes isso acontecendo. Já vimos acontecer. Agora, não existe um mundo onde o Brighton jogue sem ceder oportunidade para Roma, com essa agressividade toda que ele vai ter que correr, com esse risco todo que ele vai ter que correr. Então ele vai ter que fazer uma partida perfeita na defesa e no ataque, ok? Então eu vejo sim o Brighton podendo se complicar por aqui tomando gol na Inglaterra. A Roma veio de um empate fora de casa, empatou com a equipe da Fiorentina, mostrou força, né? O Dybala jogando muita bola, desde que Dybala e Lukaku estejam em campo, o Brighton vai ter problema. A Roma não tem tanta iniciativa fora de casa, não marca tantos gols como o Brighton, sofreu até um pouquinho mais de gol. O primeiro tempo do Brighton é superior, a Roma sofre mais gols, tem menos vitórias. O segundo tempo já é mais parelho, a Roma marca um pouco mais de gol. São duas equipes boas de bola aérea, inclusive um empate da Roma veio numa situação de bola aérea, um escanteio batido, uma ajeitada, que o jogador da Roma finalizou pro gol. O time do Brighton sofre muito de cabeça. Olha isso daqui, ó. As duas equipes têm fortes condições de marcar de cabeça, as duas, mas também muita probabilidade de sofrer nesse fundamento. Olha o cenário que eu vou colocar aqui para você. Se o Brighton é uma equipe que tem uma bola aérea muito forte, toda a bola aérea do Brighton vai ser alçada na área. Porque o Brighton quer um sururu, ele quer fazer um sururu ali na área da Roma, para toda a bola que cai na frente eles querem marcar. Qual que é o problema? Precisando marcar 4 gols, o que o Brighton vai fazer? Vai subir ainda mais a linha, para que ele consiga recuperar essa bola da Roma o mais próximo possível na sua área ofensiva. Então o Brighton vai alçar na área, vai tentar marcar de cabeça. Não conseguiu, vai tentar recuperar o mais rápido possível. Só que as linhas defensivas tendem a estar tão altas que a Roma vai puxar contra-ataque se recuperar a segunda bola. Então os principais problemas do Brighton provavelmente vão passar por essa bola parada, tá bom? Nos momentos de gols, o Brighton tem que marcar muitos gols no início, de preferência uns 2 no primeiro tempo, e não pode sofrer. Tem marcado bastante aqui nos minutos finais do primeiro tempo e também nos últimos minutos de jogo, e sofre mais no segundo tempo. A Roma, a mesma coisa, marca mais nos minutos finais, não marca tanto no início do jogo e sofre mais nos últimos minutos. É provável que o Brighton tenha mais escanteios nesse jogo? Talvez sim, o cenário indica um Brighton empurrando a Roma para trás. A Roma não tem interesse nenhum de ficar rodeando a área do Brighton. Quem provavelmente vai rodear a área da Roma é o Brighton. Tá, o problema é, nesse rodeio vai daqui, vai dali, se a Roma rouba uma bola, o Lukaku ou o Dybala vai dentro do gol, tá? Principais jogadores do Brighton, aqui em cima, Pascal Gross, já tínhamos falado sobre ele na partida passada, João Pedro, artilheiro da equipe, o Andingra, também um dos artilheiros, e o Evan Ferguson, são os principais jogadores. Do lado da Roma, Paulo Dybala, jogador que construiu o primeiro jogo da Roma agora contra a Fiorentina, lá na Toscana, e o jogador que marcou o primeiro gol da Roma contra o Brighton. Lukaku fez o gol também, se eu não me engano, um deles, fez o segundo gol contra a equipe do Brighton. O lançamento para o Lukaku foi muito parecido com aquele lançamento para o Dybala no primeiro gol, só que o Lukaku usou o seu corpo para forçar o erro do jogador, e isso daqui o Lukaku tende a fazer com a defesa alta do Brighton. E aí na velocidade, meu amigo, quando o Lukaku coloca na frente é muito difícil, apesar dele ser maior, é muito difícil de segurar. O Pellegrini finaliza muito bem de fora da área, então quanto mais próximo do gol ele conseguir chegar e finalizar, tende a levar bastante perigo. E o El Shaarawy é vamos dizer assim, um coringa, né, dessa equipe, sempre jogando muito bem ali pela ponta esquerda, caso precise. É provável que a Roma se classifique? É provável. É impossível o Brighton se classificar? Não é impossível, tá? A gente já viu de muita coisa no futebol para dizer que algo é impossível. Não podemos trabalhar com o impossível no futebol. É improvável. Agora, é muito provável também que mesmo que o Brighton vença esse jogo, ele acabe cedendo oportunidades. Então, o que eu falei para você lá no início, que eu também quero
assimilar, né, para não cometer um erro, é não olhar só para um time. Entender que a necessidade de vitória dele, ou que a não necessidade de vitória do outro, não faz com que esse time não tende a errar. Muito pelo contrário. Quanto mais necessidade, mais obrigação, mais agressividade você tem que demonstrar na frente da sua torcida, mesmo que seja para ganhar o jogo e não se classificar, mas ganhar o jogo de forma digna, vai oferecer espaço para o seu adversário. Então, é assim que funciona, é um jogo de xadrez. A partir do momento que você sobe uma linha, que você erra um passe, você acaba podendo ser punido, tá bom? Eu trabalharia dessa maneira que eu comentei com vocês. Para mim é um jogo mais para gols, mas eu não duvido que a Roma também possa marcar o seu por aqui. Não é porque ela não precisa vencer que ela não vai ter oportunidade de o fazer. Vamos aos complementos dos jogos extras? Olha só, os prováveis vitórias de favorito aqui. Liverpool e Sparta Praga. O Sparta Praha, né? O Liverpool venceu o primeiro jogo por 5-1. Esse jogo já está praticamente liquidado. É provável que o Liverpool vença? É provável também que o Liverpool faça um rodízio de jogadores. Então toma um pouco de cuidado na hora que sair a escalação, porque o Liverpool tem um jogo agora contra o United no dia 17, se eu não me engano, pela FA Cup, quartas de final. Então é muito importante que com essa quantidade de lesão, o Liverpool dê uma rodada no elenco. Isso não vai fazer o Liverpool ficar menos agressivo, mas provavelmente se entrar com um time de garotos, pode oferecer ao Sparta uma chance aqui para poder complicar pelo menos a vida do Liverpool. Não quer dizer que vai se classificar, mas pode complicar um pouco a vida do Liverpool. Se o Liverpool entrar titular, vale a pena olhar para o jogo, se não, eu ficaria de fora. Leverkusen e Karabag. Primeiro jogo, o Leverkusen tomou um banho no primeiro tempo do Karabag, colocou o time titular somente no segundo tempo e aí conseguiu recuperar, teve até chance de virar o jogo, mas poderia no primeiro tempo ter tomado mais do que 2 gols. No jogo da volta, o Karabag muito provavelmente tende a jogar aqui de maneira mais recuada. Da última vez eles ficaram juntos na fase de grupos. Da última vez que o Karabag visitou o Leverkusen no finalzinho do ano passado, tomou 5. Então se o Leverkusen fizer o primeiro gol aqui, meu amigo, provavelmente a gente vai ter uma chuva de gols do Leverkusen. O que pode complicar a vida do Leverkusen é não fazer esse primeiro gol. Se você é um trader, dá para pensar nesse back favorito no primeiro tempo, tá? Provavelmente o Karabag tende a jogar mais no contra-ataque, mas se o Leverkusen forçar a marcação, pressão e colocar os titulares em campo, é provável que o Leverkusen se classifique. Onde que está o risco? Contra-ataques do Karabag, tá? Contra-ataques do Karabag. E, obviamente, se o Karabag tiver numa partida num dia perfeito defensivo. União Saint-Gilloise e Fenerbahçe. O Fenerbahçe pode se complicar. O primeiro jogo o Fenerbahçe venceu fora de casa por 3-0, mas não necessita da vitória. Quem necessita da vitória é o Saint-Gilloise. Mesmo cenário do Brighton com a Roma. Não é porque o Fenerbahçe não precisa vencer que ele não vai vencer, tá? Eu só coloquei aqui o favorito que pode se complicar porque, obviamente, o Fenerbahçe pode entrar com um pouquinho de freio de mão puxado. Mas é provável que nessa exposição do Saint-Gilloise, o Fenerbahçe consiga buscar uma situação de gols. Eu acho que a gente pode até trocar isso aqui, ó, para tendência de over goals, do que ficar só de olho nessa complicação do Fenerbahçe. West Ham e Freiburg. Primeiro jogo foi 1-0 para o Freiburg, lá na Alemanha. Essas duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, tá? O time do West Ham levou a melhor, se eu não me engano, quando eles se enfrentaram. Levou a melhor nos dois locais, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra. Mas agora, na fase de eliminatória dessas oitavas, o Freiburg está na frente. Se o Paquetá estiver em campo, a gente pode ter um West Ham um pouco mais forte. Mas cuidado, o West Ham não vive boa fase, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Everton por aqui, apesar de ter vencido o Everton por 3-1, o West Ham empatou com o Burnley dentro de casa. Vinha de derrotas pro Arsenal por 6-0, pro United por 3-0 e pro Forest. Então é bom tomar um pouco de cuidado. Situação do Milan, mesma coisa que eu falei na Roma, no Fenerbahçe. Não é porque o Milan já venceu o primeiro jogo que ele não precisa vencer o segundo, ou que ele não vai vencer o segundo. Mas é provável que o Slavia dentro de casa, é uma equipe que complicou a vida da Roma quando jogou lá, possa complicar a vida do Milan por aqui. Inclusive o Slavia conseguiu marcar 2 gols no Milan na Itália. Então pode ser um jogo de novo para gols e pode ser um jogo que o Slavia possa surpreender aqui o Milan. Nos jogos para gols, já falei do Fenerbahçe, já falei da Fiorentina. Situação do Villarreal e Marselha, mesma coisa do Brighton, inclusive com o mesmo placar, tá? Marselha meteu 4 no Villarreal na França e agora na Espanha o Villarreal tenta dar o troco. Isso quer dizer que o Villarreal vai vencer o jogo? De novo, não vamos cair nessa pegadinha. O Villarreal perdeu por 4 o primeiro jogo, o segundo jogo ele vai vencer porque o Marselha piriri, pororó, piriri. Cuidado com a exposição do Villarreal, porque o Marselha pode aproveitar de novo os contra-ataques para ferir o Villarreal por aqui, tá? Jogos para correção de preço. Rangers e Benfica, cuidado com a escalação que o Benfica vai levar em campo, lembrando que ele também está focado na Primeira Liga de Portugal, e o Rangers está focado também
tem na Premiership, tá? Então é bom a gente tomar cuidado. Pode ser aquele tipo de jogo deixa que eu deixo, né? Os últimos 3 jogos seguidos, empate 3-3, 2-2, 2-2. Cuidado. Nos jogos extras, o Aston Villa com o Ajax, o primeiro jogo foi um cocô. A gente esperava muito mais em relação à expectativa. A expectativa é a mãe da merda. Quanto mais a gente cria, pior vai ser. Aston Villa com uma cotação muito baixinha. O Ajax não vive boa fase, mas essa cotação do Aston Villa é muito baixa. O Tel Aviv deu um cacete no Olympiacos lá na Grécia e agora recebe o Olympiacos em casa. Eu não sei se o Tel Aviv joga em casa, né? Porque o Haifa não jogou em casa. Então eu não sei se esse jogo vai ser no estádio neutro. Mas, de novo, mesma coisa. A necessidade é de quem? Do Olympiacos. Isso quer dizer que o Tel Aviv não vai complicar a vida do Olympiacos? Não quer dizer, né? Toma muito cuidado com isso por aqui. Copa do Brasil, o Corinthians pega o São Bernardo e o Fortaleza pega o Retrô. E temos na Libertadores o Nacional enfrentando o Always Ready, agora sem altitude. Será que sem altitude o Always Ready não vai conseguir? Com altitude ele tem conseguido se classificar. Será que ele vai conseguir? A cotação do Nacional é muito esmagada e o primeiro jogo foi apenas 1-0. Você ter do seu lado a altitude e só ganhar de 1-0 do Nacional é sim um grande risco de ser eliminado por aqui. Então, provável que o Always Ready se complique. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua parceria por aqui. A gente se vê amanhã, tá? Juízo, porque Europa League e Conference League, dia de quinta-feira, é muito jogo. Faz só o que você se planejou, não inventa moda. E a gente se vê na sexta-feira. Um abraço.